Chegou aquela hora que a gente gosta, né, de tomar nosso café conversando sobre um assunto bem importante. Cresceu o número de devolução de imóveis alugados e a renegociação de crédito imobiliário no Brasil. Os brasileiros estão com dificuldades para bancar a própria moradia. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com a advogada especialista em direito imobiliário, Bianca Viana. Doutora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Obrigada. Café. Então, o pessoal não está conseguindo arcar com as despesas do contrato ou do financiamento? Isso, nós tivemos um aumento expressivo na inflação e, consequentemente, os índices utilizados para reajuste dessas parcelas sofreram um impacto e, consequentemente, também com a perda do valor da moeda, enfim. Então, os adquirentes desses imóveis estão com dificuldade de continuar honrando com as parcelas que sofreram aumento, seja por financiamento bancário, seja por financiamento até diretamente com a incorporadora, e estão buscando aí renegociar o contrato ou até mesmo o distrato, que nós tivemos um aumento em torno de 16% de número de distratos no último semestre. Olha só, uma alta bem expressiva. De que maneira o consumidor ele está protegido nessa situação? Eu comprei um imóvel, financiei, não estou conseguindo arcar com as despesas, né? Muita gente perdeu o emprego, outras pessoas não imaginavam que a gente teria uma inflação tão grande. De que maneira essa pessoa ela pode estar protegida para não perder o imóvel ou para não ter um prejuízo tão grande? A princípio, seria buscar uma renegociação diretamente ou com a instituição financeira ou com o vendedor do imóvel, que seja para talvez até alterar até a forma de reajuste desse financiamento. Algumas instituições financeiras estão possibilitando isso, redução do valor da parcela por um período. Então, buscar esse reajuste antes que tenha acumulação com encargos moratórios, não deixar realmente a questão prolongar no tempo. E em relação, caso esse adquirente, esse consumidor, ele de fato ele não consiga mais arcar com aquele contrato, a depender da situação, buscar o desfazimento, o distrato mesmo do contrato. Isso vai depender muito da forma que está previsto no contrato dele. Então, realmente vai variar a questão de distrato. Hoje, a lei ela possibilita uma perda de até 50% do valor pago. Então, isso vai ser variável de acordo com o contrato que ele assinou. Vamos falar mais, então, sobre esse tema, né? A recuperação do valor que foi investido. Em 2018 foi criada a nova lei do distrato, não é isso? Antes, as construtoras tinham que devolver até 90% do valor pago. Sim. E agora isso mudou, como a senhora disse, esse valor está em 50%. Mas tudo pode ser negociado? De que maneira isso tem acontecido? Então, a regra é aplicar o que está na legislação, os contratos celebrados já na vigência dessa legislação vai aplicar o que está lá. A questão pode ser até 50%, dependendo da questão da forma que foi contratado. Esse percentual ele é aplicado quando o consumidor ele adquire um imóvel na planta, né, vamos dizer assim, e ainda está em fase de construção da obra. E essa obra ela é regida por um regime chamado de patrimônio de afetação. Então, ele vai ter essa perda de 50% do valor pago, justamente porque o valor que os consumidores pagam é investido na obra, para concluir essa obra. Então, ele não pode também causar prejuízo aos demais adquirentes. Já existem também outras possibilidades. Temos percentual de 25%, dependendo da forma que foi feita também aquele contrato. E tem também outras possibilidades, em caso de loteamento, por exemplo, que já é um percentual diferente, ele já é calculado essa retenção diferente. Então, vai depender muito da data que ele celebrou o contrato e qual modalidade, qual o tipo de unidade que ele adquiriu, como que é esse empreendimento. Então, a questão, assim, na prática, realmente ele vai ter uma perda. Por isso que, a princípio, o ideal é buscar uma renegociação, que diante, né, do cenário que nós estamos vivendo, muitas empresas, muitas instituições estão possibilitando isso hoje. Até evita, né, o prejuízo para as duas partes, doutora. Sim, com certeza. Vou servir aqui um café para a gente continuar conversando. Essas regras, essas novas regras, elas valem para negócios celebrados, né, contratos celebrados a partir de 2018? Quem tem contrato anterior a essa data, quais são as regras que valem? Quem tem contrato anterior a essa data, a regra no judiciário é uma oscilação de uma perda de 10% a 20%. Também, de toda forma, tem que ter uma penalidade, porque
O consumidor, ele vai pagar ali por muitos anos e acaba que o desfazimento do negócio é prejuízo para ambas as partes, com certeza. O construtor ou o loteador, enfim, ele também não quer ter essa alta de distratos, isso também é um prejuízo ali para o empreendimento em si. Então, a regra geral é essa, uma perda de 10%, 20%, podendo chegar até 50%. Doutora, e quando judicializar essa questão? Na maioria dos casos, acho que a gente consegue negociar, acho que todas as empresas, como a senhora mencionou, o pessoal não quer levar prejuízo, né? Não é vantagem para ninguém. Sim. Mas se não houver ali uma negociação que vale a pena para o consumidor, ele pode procurar ajuda na justiça? O que a lei diz para ele? O que a lei garante para o consumidor? Então, caso realmente ele não consiga um acordo, não seja viável, ele entenda que talvez esteja sendo lesado ali com o distrato, desfazimento do negócio, ele pode sim mover uma ação de rescisão contratual e o judiciário ele vai analisar ali de acordo com o contrato e com o que é aplicado o entendimento, a gente fala entendimento pacificado hoje nos tribunais, ele vai aplicar de acordo com o que foi a situação dele. A questão do judiciário, ele vai estar resguardado, sim, tanto pela legislação quanto com o que foi aplicado, com o que é aplicado em regra. Esse percentual de 10% a 20%, mais despesas do imóvel, então ele tem que ter ciência que essas despesas elas são básicas, essa penalidade elas são básicas. Isso realmente não tem como o consumidor evitar, ele não vai conseguir integralmente o valor que ele investiu, como qualquer investimento que é feito, você tem um prejuízo caso você não consiga continuar. Mas tem sim, enfim, casos outras, as empresas não queiram ali cumprir com o que está previsto, com o que é o esperado. Vamos falar um pouco agora sobre aluguel. Muita gente também não está conseguindo arcar com a despesa do aluguel, principalmente pessoa que tem comércio, né? Mas não só eles. Uma questão que dá muita dor de cabeça, que gera muita dúvida, é a questão da multa. Essa multa, ela está prevista em lei, a multa em caso de quebra de contrato, e essa multa ela tem um valor máximo estipulado? Então, a multa, na verdade, ela tem que ser calculada de acordo com o prazo restante do contrato. Então, o que a legislação dispõe e tem que estar pactuado no contrato celebrado entre as partes, mas é de acordo com o término. Por exemplo, você fez um contrato de 36 meses e faltam 24 meses, então essa multa ela vai ser calculada proporcionalmente a esse período. Ou não, restam apenas 3 meses para eu terminar o contrato. Então, ela é variável, de acordo com o que falta para você terminar. Mas tem essa penalidade e ela é legal, essa cobrança dessa multa. Só tem que ser proporcional. Uhum. E o despejo, ele pode acontecer em que situação? Na pandemia a gente teve algumas mudanças, né? Sim, tivemos alguns entendimentos, legislação, na verdade, suspendendo esse prazo de despejo por certo período, justamente por conta do período da pandemia, e principalmente na questão residencial, de tirar a pessoa, enfim, não ter uma residência para ir. Hoje, tem uma suspensão, mas ela tem várias considerações, inclusive o valor tem que ser muito baixo do aluguel. Então, a questão comercial, isso não vai se aplicar. E o despejo, em falta de pagamento, descumprimento contratual, ele vai gerar ali um pedido de despejo, sim. Se a pessoa usa um imóvel alugado e ela quer devolver esse imóvel, como que ela deve fazer esse comunicado para o dono desse local? Ele precisa fazer por escrito? Sempre. Só verbalizar já é suficiente? Como que isso deve funcionar? Sempre por escrito, justamente porque ele tem prazo de 30 dias para ser observado. Então, inclusive, vai arcar ali com os custos durante esse prazo de 30 dias. Então, o ideal até para ter essa data, esse termo que ele comunicou, sempre por escrito, formalizando, seja por uma notificação, por e-mail, algo que ele consiga demonstrar que comunicou ao locador do imóvel que ele não tem mais intenção de continuar. É importante registrar também a data, né? Sim, justamente para iniciar esse prazo que ele tem para devolver. A gente fala muito sobre os direitos do locatário, mas o dono do imóvel, o locador, ele também tem direitos, né? Sim, com certeza. A lei, ela resguarda ambas as partes e o contrato também está ali para reger essa relação locatícia. Então, o locador também, ele
ele não poderá suportar os prejuízos em caso de inadimplemento, por exemplo, ou em caso até mesmo de outros cumprimentos contratuais. Então, a gente realmente vê muito isso e o locador está resguardado a ter que ingressar com a ação e poder até retirar aquela pessoa ali do imóvel para não continuar tendo os prejuízos financeiros. Tá explicado, doutora Bianca Viana. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, por ter esclarecido tanto a respeito desse tema seríssimo, né? A gente fala sobre a moradia das pessoas, as pessoas não estão conseguindo pagar o teto que tem para morar. Então, a gente saber dos nossos direitos, com certeza, faz toda a diferença nesse momento. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado. Eu que agradeço, obrigada.